Nós temos de Deus uma direção de conduzir esta igreja a uma experiência de vida. E para isso nós temos que entender que nós somos um corpo. E o corpo, os seus membros não trabalham para si mesmo. Eles trabalham uns para os outros. E assim somos nós no Espírito Santo. Um corpo bem ajustado, bem ligados e cooperamos. Então nós ainda temos essa natureza corruptível, que a própria Bíblia diz que você e eu temos que destruí-la. Cabe a você fazer morrer esta natureza. Eu agradeço a Deus porque eu soube que, acho que foi terça-feira passada, não sei, os irmãos oraram por mim. E oraram porque eu estava enfermo, mas eu acho que eu não tive uma enfermidade, eu tive uma experiência. Por quê? Porque num determinado momento, eu não sabia onde eu estava. E daquele momento até o momento que eu cheguei no hospital, eu não lembro de nada. Eu não lembro descendo no elevador, eu não lembro ter entrado no meu carro, eu não lembro do trajeto. Quando eu vi, eu estava diante de uma mulher preenchendo um formulário para dar entrada no hospital. Aí disse, mas pastor, o senhor tem que se cuidar, o senhor tem que ir atrás de um neuro. Eu até vou conversar com o neuro para ver o que ele diz. Mas eu sei o que Deus estava querendo me mostrar. Final de tudo, fiz os exames de sangue, fui lá fazer uma tomografia. Deu nada. Graças a Deus. Então o diagnóstico foi, olha, você teve uma amnésia de curto espaço de tempo. Eu digo, é isso? Eu não sabia nem que existia isso. Eu nem sabia que isso aí poderia acontecer. Ele disse, não, isso é mais comum do que o senhor pensa. Eu digo, é mesmo, é? Diz que todo mundo tem, até jovem está tendo hoje. Eu digo, pelo menos não é só eu, né, que teve 65. Fiquei sabendo disso. Mas por que uma experiência, eu estou dizendo que foi uma experiência para mim? Porque eu entendi alguma coisa que para mim agora é muito importante. E você precisa entender. Queridos, eu não lembro de nada. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus nos perdoa e nos purifica, Ele diz que não lembra dos nossos pecados. Hoje eu entendo com mais profundidade o que é isso. Eu disse para minha mulher, minha filha, eu só estou feliz por uma coisa, porque eu não fiquei esquecido de você. Porque seria muito ruim, mas lembrando de você, tá bom. Ela ficou preocupada, não queria nem viajar. Eu disse, eu não vou deixar você assim. Eu disse, não, você vai. Hoje ela está nos Estados Unidos, a pastora Thaisa está ministrando lá. Ela foi lá para interpretá-la. A pastora Thaisa está sendo uma bênção. Ministrando nas igrejas americanas, ministrou na igreja brasileira. Uma bênção maravilhosa. Então Deus tem um plano para nós. Ele tem alguma coisa. E nós precisamos entender que existe consistência na palavra de Deus. Esse livro não é qualquer livro. Esse livro que você tem aí nas suas mãos é para ser lido. E tem pessoas que acham que vão poder ter uma vida cheia e abundante sem ler esse livro. Veja, não é o que você sabe do livro, mas é o que você vive do livro. Entendeu? Não é o que você decora, é o que você pratica.
que vai te levar a experiências mais profundas com Ele. E o Espírito de Deus, Ele sopra o seu fôlego de vida daquilo que eu coloco dentro de mim. A Bíblia diz que esse livro está no céu. Todas as coisas que estão escritas nesse livro estão também relatadas no céu. Então Deus mandou que escrevesse esse livro para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Então esse livro, ele nos traz revelações preciosíssimas. E eu quero começar essa palavra dizendo para vocês que Deus é imutável em suas ações e revelações. Esta afirmação é necessária, meus irmãos, para que nós possamos crer nas Escrituras Sagradas. A revelação bíblica, ela é consistente na Bíblia. Os salmos revelaram coisas que, quando escritas, pareciam ser trechos poéticos, mas que ao longo da história humana foram acontecendo um por um. Por exemplo, o lamento das mães em Ramá estava escrito lá. E Raquel chorava e lamentava por seus filhos. Sabe o que aconteceu? Os salmos se cumpriram. Tem um relato, os salmos sobre Jesus Cristo. E você vai ver como ele veio e ele sofreu exatamente aquilo. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse, o Senhor das nossas vidas disse: se vocês crerem em mim, conforme a revelação das Escrituras a meu respeito, então rios de vida fluirão do seu interior. Então nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então, para que nós possamos entrar neste reino, é preciso entender que o Espírito Santo é a nossa fonte de ajuda. Você não vai entrar sozinho. Escute o que eu estou lhe dizendo. Nossa salvação é o produto da revelação dele. A pessoa fica discutindo se perde salvação ou ganha salvação. Eu não creio que nós precisamos desta resposta, se eu perco salvação ou se eu ganho salvação. Eu preciso ter uma visão sobre salvação bíblica. Então veja, se o Espírito Santo entrou em mim e me livrou da morte, eu ressuscitei com Jesus. Amém? E se eu ressuscitei com Jesus, minha mente começa a pensar e agir nas coisas que são do alto. Salvação, ela se manifesta como o poder de Deus, me livrando de todas as coisas que o inimigo tenta me assolar. Existe um corpo de morte, que durante esse ano nós vamos estar falando para vocês. E este corpo de morte luta contra teu espírito, luta para ter o domínio da sua mente. E se você não estiver ciente disto, você pode ser enganado por isso. O pecado se manifesta através da epitomia. A epitomia é a palavra que expressa um desejo muito forte e um desejo que você não terá controle sobre ele, que te leva a infringir a palavra de Deus. Então muitas pessoas dizem: eu estou tentado, mas não pequei. Escute, veja, o pecado já está se manifestando em você pelo desejo. E se você der evasão ao desejo, então você cometeu uma infração. E quando você comete uma infração, você está ligado àquele espírito. Isso é muito sério.
Uma certa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu escorreguei. Eu disse: escorregou, irmão? Quebrou alguma coisa? Eu disse: não, pastor, escorreguei. Isso eu sei. Casca de banana, o que foi? Não, pastor, que escorregãozinho. Eu disse: como escorregãozinho? Pastor, o senhor sabe, né? Tentação. Como que se ele chegasse no meu gabinete e eu orasse por ele, estaria tudo bem. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Eu disse: não. Veja comigo. Você tem que ter essa visão. Porque as pessoas pensam que aquilo que eu faço é o pecado. Mas eu quero dizer para vocês que o que você faz é ofensa. E quem te faz ofender a Deus é o pecado. Porque o pecado é o quê? É a quebra da lei. Isso é muito importante. Então as pessoas acham que elas simplesmente podem estar na frente de uma televisão ou na frente de um computador, olhando a pornografia e achar que ela não está pecando diante de Deus. Não. Veja, mas eu estou olhando isso aqui, mas a Bíblia diz, ainda desculpa, né? Ainda dá uma desculpa. A Bíblia diz que eu tenho que filtrar o que é bom e o que não é bom. Veja, você não está pecando porque você está olhando a pornografia. É o pecado que te põe a olhar a pornografia. E quando você, olhando aquilo, dá evasão os seus desejos sexuais, então você se liga espiritualmente àquilo ali. E agora o inimigo tem o direito legal de roubar de você sua autoridade. Vai ser muito difícil você ter o respeito dos seus filhos. Vai ser muito difícil sua casa estar em ordem por causa do pecado. Então só existe uma maneira de nós vencermos o pecado. É quando Cristo me enche com sua glória. Deu para entender? Então, olha o que Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8, ele diz assim: mas ainda que nós, ou eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, olha como é profundo isso aqui. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Esse evangelho é intocável. Não pode tirar nem uma vírgula, nem um ponto dele. Não pode. Ele diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então nós temos um evangelho vivo aqui. E nós precisamos nos beneficiar do evangelho para podermos receber de Deus a salvação que precisamos. Não somente a nossa salvação eterna, porque no momento em que você passa da morte para a vida, você já está com o Senhor. Mas eu estou falando também da salvação diária. Salvação de problemas, salvação de pensamentos errados, salvação de sentimentos errados e tudo isso que a Bíblia diz que é o processo que a palavra de Deus chama de santificação. Então nós temos que ver em Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, uma pergunta feita. Paulo fala isso à igreja da Galácia. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês receberam Jesus Cristo em sua vida e receberam o Espírito Santo em sua vida porque alguém anunciou o Evangelho para você e levantou a mão? Então, vocês receberam pela pregação da fé. Não é porque você era bom, não é porque você estava limpo, não é porque você mereceu, mas pela graça de Jesus Cristo você recebeu o Espírito Santo. Então veja, eu preciso do Espírito Santo para ser salvo, e Ele é a minha salvação. Então aquilo que foi dado por Deus, e o Espírito dado por Deus, é irrevogável. Ele veio para salvar. Ele veio restaurar o que se havia perdido. Então, ao invés de nós ficarmos perguntando coisas, por que que nós não somos abençoados recebendo aquilo que Deus nos proveu? Ele nos proveu o Espírito Santo, herança do Pai, para que nós pudéssemos alcançar nossa salvação. E Pedro, na sua segunda carta, nos revela não somente como nós devemos entrar, mas nos diz que é uma promessa de Deus que nós entremos no seu reino. Aleluia, posso ouvir um amém? Aleluia. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde está a sua vida espiritual agora com Deus. Mas essa palavra é para todos. Não importa onde você esteja, você vai subir. Porque você é filho de Deus. Aleluia. E você precisa se valer desta revelação divina. Por quê? Porque quando você entender o que o pecado fez na tua vida, você vai entender que a graça de Jesus Cristo é maior que o pecado. Você vai entender que contra a lei de Jesus Cristo, a lei de vida, não há lei. Mas essas coisas nós vamos esclarecendo durante o ano. Hoje é importante que nós entendamos que Deus quer nos levar para um lugar seguro. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. E diz aqui: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Aleluia. Eu gosto da visão que Paulo fala em Gálatas, porque é muito consistente com a visão que Pedro revela aqui e que João também revela em sua carta. A fé é um presente de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, Pedro diz: aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, preste atenção, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É preciso que nós entendamos certas coisas para poder entender a revelação da palavra de Deus. Ele diz, Pedro diz, aos que obtiveram fé. Então veja, a consistência na visão de Pedro com a visão de Paulo. Paulo disse em Efésios: ei, fomos salvos pela graça. Ok? Então a graça é uma influência divina. A graça é a forma como, esse nome graça, ele diz respeito como o Espírito Santo traz à existência na sua mente as revelações de Deus. E ele influencia a tua vida para que você volte-se para Deus, para que você viva para Deus e para que você possa fazer suas escolhas corretas. O pecado é o inverso da graça, é a influência satânica na tua mente, fazendo você fazer escolhas erradas. E fazendo as escolhas erradas, você infringe a palavra de Deus.
E quando você sai do círculo que Deus coloca na sua lei, você está imediatamente no campo do inimigo e ele tem permissão para agir na tua vida da maneira que ele quiser. E tem muitas pessoas, como uma certa moça chegou para um pastor nos Estados Unidos e ela disse: pastor, e o pastor disse: pois não, minha filha. Ele disse: eu estou com muita raiva de Deus. E ele perguntou: mas por que você está com raiva de Deus? Ela disse: porque eu saí com meu namorado, nós tivemos sexo, e agora eu estou grávida. É culpa de Deus, que não me protegeu da gravidez. Não é culpa de Deus. Se uma abelha pousar no seu braço e picar, vai arder, não vai fazer cosca. Não é culpa de Deus. Isso é problema de pecado. Então veja, o pecado te induz às coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É o pecado que opera em você o desejo de fazer. Então, é pecado beber cerveja ou não é pecado beber cerveja? Escuta, vai no teu coração e veja o que está lá. Ao invés de você fazer uma pergunta se beber cerveja sem álcool tem problema. Nós temos que entender as coisas. Nós precisamos discernir os espíritos. Para isso, Deus nos deu o dom de discernir espíritos, irmãos. E nós ficamos fazendo perguntas e querendo respostas sem entender a revelação da palavra de Deus. Eu não necessito de qualquer coisa. Minha dependência é inteira no Espírito Santo. Aleluia! Então por que eu preciso beber? Ou qualquer outra coisa. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Por isso que é importante nós entendermos isso. Às vezes, casais chegam e dizem assim: pastor, é permitido a gente fazer sexo de uma forma ou de outra? Pastor, tem algum problema eu apimentar a nossa vida íntima vendo filmes pornográficos ou indo a um motel? Você não vai apimentar a sua vida com isso? Vocês vão se abrasar, e quando vocês se abrasam, vocês vão ver o inferno dentro da sua casa. Deixa eu te dizer o que faz um casal viver sexualmente bem. Trate sua esposa com amor. Você vai ter um fogo consumidor. Trata ela bem para você ver. Trate seu marido com respeito. Por isso, existe um círculo muito bem definido pela palavra de Deus. Ali dentro o Espírito Santo reina. Fora dele reina Satanás. Por isso que é importante, irmãos, darmos ouvido que a fé foi nos dada para alguma coisa específica. Tem gente assim: agora eu tenho fé, então eu vou comprar carro novo pela fé. Esse irmão, como é que você está vivendo? Ele diz assim automaticamente: estou vivendo pela fé. E o que significa isso? Pastor, não tem nada para comer, não tem nada para beber, não tem nada para vestir, estou vivendo pela fé. Talvez não. Isso não significa viver pela fé. Viver pela fé é viver na dependência do Espírito Santo. E estar contente com tudo que Ele te dá. É legal. Então a Bíblia diz que você obteve fé. E essa fé tem um propósito. Então nós vamos meditar sobre isso hoje. Pedro diz: aos que obtiveram fé, a consistência, então, que a palavra de Deus diz a respeito disso. Obtiveram, ou seja, aqueles que receberam fé. Quem deu essa fé? Jesus. E então,
Essa carta foi endereçada a você e a mim. Ela não foi endereçada somente à igreja lá do passado. Ela foi endereçada a todos que obtiveram fé. Então é válida para hoje, para agora. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos uma geração privilegiada. Tem gente aí que nem sequer sorriu. Eu não sei como, pastor. Você vai entender já já. Porque é o seguinte, todas as profecias deste livro só podem se cumprir naqueles que estão nesse corpo. E nós estamos aqui. Então as coisas lindas que Deus tem para esse final de tempo é para mim e para você. Aleluia. Então nós somos a geração viva. Pode ter certeza, não vai acontecer. Agora, nós temos que colocar em linha a minha mente com a mente de Deus. Porque vocês têm a mente de Cristo, ela está em você. Mas agora você precisa alinhar a tua mente com a mente dele. Esse alinhamento de mente e submissão à mente dele chama-se o quê? Humilhar-se na presença de Deus. E saber que ele é Deus. Tem pessoas que às vezes movidas por um desejo carnal, ela diz, não aceito. Como não aceita? O que você está dizendo? Pai, eu tomo a autoridade de Jesus Cristo na minha vida e digo a isto aqui, não. Porque muitas das provações que nós passamos na vida são permitidas por Deus para algum propósito benéfico para a tua vida. Essa palavra de Deus está dizendo que nós temos de Deus fé para podermos ir adiante no nosso crescimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder e a ação que nos conduz à bênção da nossa inteireza, ou seja, de estarmos completos, cheios, plenos do Espírito Santo, ela vem pelo Espírito Santo e vem pela justiça de Deus. A palavra justiça, no sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. Amém? Escute, é preciso a gente entender isso. E diz mais, o sentido dessa palavra justiça significa, justiça é a condição aceitável para Deus. Por isso que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. E o justo é aquele que está trabalhando com o Espírito de Deus, que está dentro das condições que agradam a Deus. E eu disse para vocês alguns domingos atrás, e eu falei e vou repetir hoje, se Deus não está fazendo alguma coisa por você, pode ter certeza, Ele está fazendo em você. Então, nós queremos ter os poderes de Deus, mas não queremos entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, meus irmãos, se entra pelo poder e a glória do Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino é para os valentes. Não é que você vai ser o cara valente que vai bater nos outros ali fora, não. A Bíblia não está dizendo valente no sentido que nós aprendamos, mas ela está falando daqueles que possuem o poder de Deus em sua vida. Esses são os valentes, são aqueles que, iluminados pelo Espírito Santo, não vão trocar e negociar as coisas de Deus com coisas desprazerosas deste mundo. Não vão, não se negocia os prazeres do mundo com o prazer da glória de Deus. Porque quando o prazer da glória de Deus nos enche, pode ter certeza, aquilo que pedimos ao Pai será feito. E eu creio que a igreja está precisando, nesses últimos dias, de passar por uma experiência assim. Porque nós queremos os dois mundos. Olha, irmãos, é assim, é mais ou menos assim. A pessoa que está ruim, está com dívidas, está passando por uma série de dificuldades, ela diz assim, volta logo, Jesus, eu já não aguento mais. Mas o cara que está ganhando dinheirinho, que a empresa está indo bem, ou que o negócio está indo tudo bem, ele diz, não, volta não, Jesus.
Se fosse pela gente, Jesus vinha e subia. Vinha e subia. Porque a gente não sabe nem o que quer. Maranata, vem Senhor Jesus. Se eu estiver rico, se eu estiver pobre, não importa. Maranata, seja feita a tua vontade. E a tua vontade é vir, e a tua vontade é de cumprir a tua justiça. O Senhor reinará sobre essa terra. E eu vou lhes dizer, quando ele entrar naquelas portas de Jerusalém, quando ele descer sobre o Monte das Oliveiras, e aqueles montes se fenderem como está profetizado, nós veremos um Jesus diferente. E o mundo vai entender quem Jesus Cristo é. Os montes vão se fender, ele vai entrar pelo portão que até hoje está fechado. Eles tentaram fechar, porque eles conhecem as profecias. Está lá, portão lacrado. Mas aquele portão vai se fender também. E de Jerusalém, o Senhor reinará. Oh glória! Eu estou doido que chegue esse tempo. Serão 1000 anos de paz, de glória. Então o Espírito Santo quer te levar para o lugar de vitória. Essa noiva não vai subir quebrada, queridos. Escute. Pare de olhar para as coisas de Deus segundo a sua experiência própria. Porque quando nós analisamos as coisas de Deus segundo as nossas experiências, tem gente que diz assim: eu não consigo identificar meu pai porque o meu pai terreno não foi bom. Pare de fazer isso. Simplesmente olhe as Escrituras e Deus te deu um pai maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Receba esta verdade, receba a revelação de Deus no teu espírito e goze as delícias do teu Pai. Muitos conhecem Jesus como um amigo. É interessante, eu conheço Jesus como Pai, Deus como Pai, então eu sei que o Pai, ele faz o quê? Ele protege, ele supre. Mas eu te faço uma pergunta: você, pai, diz tudo que você tem no coração para os filhos? Ou você se reserva algumas coisas de dizer para o seu filho? Sim ou não? Segundo, a gente não fala. Mas se você tem um amigo, um amigo bem chegado, você compartilha suas coisas mais profundas com ele? Então Deus é o nosso amigo. Jesus Cristo é o nosso amigo mais chegado que o irmão. Então quando ele se apresenta como nosso amigo, ele vem fazendo o quê? Ele revela os seus segredos a nós. Ele revela o coração de Deus a nós, porque é nosso amigo. Mas poucos o conhecem como juiz. Porque como juiz, o que determina é a lei. E você e eu temos um acusador. E o acusador é Satanás. E quando ele vê você quebrando, infringindo a lei, pode ter certeza, ele vai te acusar perante Deus. Nós temos que entender essas coisas. A Bíblia diz: graça e paz vos sejam multiplicadas na pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui as pessoas entendem graça como um favor imerecido. A maioria tem essa coisa muito viva: eu não merecia. Graça é um favor imerecido. É alguma coisa que eu não merecia, que Deus me deu. Mas nós vamos ter que realinhar isso. Porque a palavra graça significa algo muito maior e mais profundo do que isso. Também significa isso. Mas algo mais profundo. Por quê? Eu te levo agora a ler Lucas 2,40. Olha o que disse aqui. Presta atenção. Crescia o menino. Quem era esse menino? Jesus. E se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora veja, vamos entender pelo prisma que nós entendemos. E o favor imerecido de Deus estava sobre ele. Cabe a Jesus? Não. Não. E por que a graça do Senhor, a influência do Pai nele crescia a todo instante? E ele era guiado
inteiramente pelo Espírito Santo. E ele viveu inteiramente para a glória do Pai. E assim como ele é, nós devemos ser na face da terra. Hoje à noite, eu termino isso aqui. Até aqui eu só dei uma entrada. À noite eu termino. Se você estiver interessado, você volta. Se você não tiver, assiste pela internet. Não, desculpa. Venha. Eu não quero de forma nenhuma pensar que as pessoas que não podem estar fiquem dizendo que elas estão desinteressadas. Não foi isso que eu quis dizer. Às vezes a gente fala uma coisa que pode transmitir outra, não é verdade? Então, me perdoem, não foi isso que eu quis dizer. Eu disse, se você está interessado em ouvir mais, volte hoje à noite ou assista pela internet. Tá bem? Mas é muito importante o que nós vamos ter que dizer, porque eu falei para vocês que este ano nós estamos dando um governo, e é minha responsabilidade desse ministério, de conduzir vocês às práticas bíblicas, para que nós possamos alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Nós vamos crescer, e nós atingiremos o lugar que Deus quer para nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, e à noite nós continuaremos daqui em nome de Jesus. Mas leve isso com você. Leve isso com você. A graça superabunda o pecado. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque, ó Deus, nós dependemos inteiramente da tua revelação. E agora, Espírito Santo, vem fazer uma obra linda nos nossos corações. Vem quebrar, Pai. Vem circuncidar o nosso coração. E vem nos revelar as coisas mais profundas da tua glória. Assim como Paulo disse, quando aprouve a Deus manifestar seu Filho em mim, eu não consultei a carne e sangue. Ah, Senhor, nós não podemos viver nossas vidas espirituais baseadas, ó Deus, nos nossos sentimentos falhos, nas nossas próprias conclusões, Paizinho. Por isso precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da revelação do Espírito Santo. Faz a Tua obra em nossas vidas, Pai, e faz-nos ser cheios da Tua glória. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém.